Nós vivemos em tempos desafiadores para a igreja cristã. Estamos numa sociedade chamada de pós-cristã que desafia os valores que fundaram o mundo ocidental, valores provenientes da presença e da influência do pensamento evangélico. E nós percebemos que há uma guerra cultural, há um conflito de poderes, na verdade, os poderes malignos é que fomentam essas ideologias que se levantam contra o conhecimento de Deus, da moral e dos bons costumes. E nós podemos asseverar conscientemente, uma vez que cremos que o Deus que inspirou a Bíblia e nos legou a Escritura é o mesmo Deus que fez céus e terra, criou o homem, nós podemos asseverar com convicção de que os valores que chamamos aqui de cristãos não são apenas os valores que a igreja apregoa, são aqueles valores que podem ser percebidos pela consciência natural. São valores que são condizentes com a natureza das coisas e, portanto, que refletem a realidade como ela deveria ser reconhecida. E nós gostaríamos de fazer uma meditação sobre a missão da igreja nesses tempos. E para tanto eu gostaria de ler inicialmente Mateus capítulo de número 5, versículos 13, 14, 15 e 16, que trazem o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A igreja do Senhor foi chamada para cumprir não apenas o ide de Jesus, que é pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, mas para também ser para a sociedade isso que Jesus aqui chama de sal. O sal, ele preserva alimentos da putrefação mais rápida. Naquela época de Jesus, que não havia refrigerador, este papel do sal era altamente reconhecido. E compete à igreja frear a decomposição moral do mundo. Compete à igreja trazer gosto, sabor ao que no mundo é insípido. E a igreja também é luz. Ela alumia no meio das trevas. Ela faz com que os homens possam descobrir a sua pecaminosidade, o que há de errado nos seus caminhos. Noutra passagem, Paulo chega a dizer que a igreja, ela exala o aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Portanto, ela cumpre um papel para aqueles que se arrependem e creem, mas mesmo para os que não creem, ela faz exalar também o seu perfume. É perfume de vida para os que creem e de morte para os que não creem. Ou seja, a igreja, ela funciona como a consciência do mundo. Foi Martin Luther King que certa vez disse: a igreja nem é serva e nem é senhora do Estado. A igreja é a consciência dele. Nós podemos também perceber que aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 6: E agora sabeis o que o detém, ou seja, o espírito do anticristo, o mistério da iniquidade, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Há uma tradução que diz aquele que agora o resiste. Ora, quem resiste ao espírito do anticristo, ao mistério da iniquidade que já opera? A igreja. Inclusive o verso 8 diz que o anticristo só se manifestará depois que aquele que o detém for afastado, referindo-se ao arrebatamento da igreja. A expressão está no masculino, o que o detém, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo, a igreja, é que resiste o mistério da iniquidade, resiste no mundo ao espírito do anticristo.
A Bíblia, inclusive, diz na carta aos Efésios 6 que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Nós também ouvimos Paulo dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, para destruir toda a altivez do homem que se levanta contra Deus. Está lá na segunda carta aos Coríntios. Então nós vemos que a igreja tem um papel apologético, mas tem também uma influência cultural que deve ser por ela exercida, pelo seu testemunho e pela sua voz profética na sociedade. Hoje em dia nós temos visto muitas igrejas se envolvendo com política, achando que o caminho da política partidária, de eleição de representantes, é o melhor caminho para a igreja influenciar a sociedade, ou seja, através de um caminho hierárquico, de cima para baixo, mediante a legislação, mediante a atuação política, mediante os poderes institucionalizados. Mas nós queremos aqui deixar claro que a missão da igreja não é essa. A melhor maneira de a igreja ajudar a sociedade é sendo igreja. E a igreja se torna igreja quando ela exerce voz profética. Não adianta, por exemplo, que pessoas estejam totalmente alheias a tudo isso de ruim que está acontecendo no mundo durante todos os anos até que chegue o ano das eleições. Aí então essas igrejas que vivem do seu entretenimento, da sua diversão, de suas programações clubescas, de repente resolvem eleger representantes para frear o mal na sociedade, quando, fora do período das eleições, elas estavam totalmente alheias ao que estava acontecendo na sociedade, vivendo de seus entretenimentos. A missão da igreja é contínua, é perpétua. A igreja tem que ser uma voz dentro da sociedade. Seu melhor modo de ação é a palavra. Quando Paulo descreve as peças da armadura cristã, ele coloca apenas uma arma de combate, de ação. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A arma da igreja é sua voz profética, é a sua proclamação, que envolve não apenas o anúncio de Cristo, mas também a denúncia do pecado, o chamado para o arrependimento. A igreja precisa denunciar injustiças sociais, institucionais e pessoais. Ela precisa desmascarar os poderes malignos que tentam demolir as estruturas da sociedade. Foi Karl Barth que disse isso. Não concordo com tudo da teologia dele, mas concordo com esse aspecto. A melhor maneira de a igreja ajudar a sociedade não é se tornando cabo eleitoral, não é se tornando um lugar de entretenimento, é sendo o que ela é em sua essência, é sendo igreja. E a igreja é uma comunidade de profetas, de mensageiros, de pessoas que vivem os valores cristãos. Então a igreja que Jesus vai levar, vai arrebatar ao céu antes da grande tribulação, é uma igreja que resiste, como diz Paulo. É a igreja que detém o espírito do anticristo. Não é a igreja conivente, não é a igreja que faz concessões, não é a igreja que negocia com o mundo, mas aquela que resiste ao espírito do anticristo. A igreja que vai ser levada aos céus é aquela que na terra foi sal, foi luz do mundo. Não é um sal insípido, nem é uma luz escondida debaixo de um vaso. É uma igreja que, portanto, é um sal que salga e é uma igreja que é uma luz que alumia. Tem uma atuação, portanto, dentro da sociedade. Para isso é preciso que nós tenhamos, meus irmãos, uma vida autêntica dentro da igreja. Não adianta a igreja, por exemplo, estar protestando contra a sodomia, o pseudo-casamento entre pessoas do mesmo sexo, se dentro dela aumenta o número de divórcios. Ela estaria falando do valor da família do lado de fora, quando não estaria valorizando a família do lado de dentro. Então, enquanto nós tivermos aí essa facilitação do divórcio, essa aceitação tão normalizada do divórcio dentro de muitas igrejas, inclusive pastores que se divorciam, recasam e continuam nos seus cargos, se divorciaram sem que houvesse um motivo bíblico, às vezes eles foram a causa da destruição de sua família e depois deixando sua esposa e filhos recasar. Enquanto nós tivermos estas mazelas, como nós podemos pensar em influenciar a sociedade?
De que adiantam políticos que não têm boa recomendação de vida familiar estarem gritando a favor da família dentro dos parlamentos? Portanto, é preciso que a igreja seja o lugar de testemunho. Não adianta a igreja estar protestando contra a injustiça social se aqueles que padecem dentro dela não são assistidos, socorridos por aqueles que podem ajudar dentro dela. É preciso que nós tenhamos pastores íntegros, honestos, não homens gananciosos, não homens avarentos. E digo-vos mais, nós temos que ter uma cultura bíblica, porque o que nós temos visto por aí é que muitas igrejas que protestam contra a sodomia, que fazem defesa da família, da vida, dentro delas estão aculturadas com o mundo. Estão aculturadas com o mundo. Por exemplo, a Escritura diz em Deuteronômio 22:5 que o homem não use, a mulher não use roupa de homem, nem o homem roupa peculiar à mulher. Portanto, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, conforme se pode ver na carta aos Coríntios, capítulo 11, onde Paulo vai dizer que a mulher deve ter cabelo mais longo, o homem deve ter cabelo curto, primava pela diferenciação na aparência entre homem e mulher. Inclusive, a Bíblia chega mesmo a dar a entender que a roupa do homem pode mudar. A mulher não deve usar roupa de homem, não diz qual é, mas diz que o homem não deve usar roupa peculiar à mulher. Então, existe uma roupa que é própria da mulher para todas as épocas, uma roupa mais talar. Então, nós percebemos que a Escritura faz questão de estabelecer as diferenças entre homem e mulher nas aparências. Quando as feministas surgiram com o seu movimento, elas procuraram dizer que as mulheres deveriam se igualar aos homens. Obviamente, nós acreditamos que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens, mas ali não era uma igualdade de direitos, era uma ausência de diversidade, de complementaridade nas relações. Então, as mulheres, para mostrarem que estavam no mesmo patamar dos homens, em vez de elevá-los à moralidade que lhes era exigida, desceram à imoralidade em que os homens estavam dentro da sociedade, passaram a viver uma vida promíscua e começaram a se vestir de maneira masculina. As mulheres começaram a usar calça comprida, ter cabelos curtos como os homens. Naquela época, todas as igrejas evangélicas foram contra isso. Quem é mais antigo ainda pode lembrar-se aqui no Brasil de igrejas, tanto pentecostais como tradicionais, que inadmitiam essa indiferenciação nas aparências, nas vestimentas. E mais remotamente nós chegaríamos ao momento em que todas as igrejas foram contra. Mas passo a passo foram flexibilizando, foram mostrando aceitação e se aculturaram com o mundo. Não perceberam que quando nós aceitamos o modus vivente do mundo, a cultura do mundo, que se expressa nos estilos, nos trajes, nos diálogos, nas preferências, com o passar do tempo, coisas que nos pareceriam absurdas, nós as vemos como normais. A cultura não é inocente, não é neutra. A cultura pode ser uma cultura realmente mais neutra, mas ela tem aspectos em que ela ou é condizente com Deus ou ela é diabólica. Quando você adota uma cultura como essa, de indiferenciação de trajes, você começa a perder o rigor na diferença da sexualidade. Você ganha uma mente, na verdade, você nem ganha, você perde uma mente mais adequada e você adquire uma outra mente que vai com mais facilidade aceitar, por exemplo, a ideologia de gênero. Que um homem pode dizer que é mulher, uma mulher pode dizer que é homem, porque você já indiferenciou os sexos na forma de aparência, nos trajes. Isso vai fazer com que você fique mais predisposto a aceitar a sodomia, para que nós consideremos sodomia, ideologia de gênero, uma coisa totalmente não plausível. É preciso que nós estejamos desenvolvendo uma cultura para a qual elas são absolutamente não plausíveis. Então, se você se acultura, você termina recepcionando as ideias condizentes com essa cultura inadequada, antibíblica. Por exemplo, hoje há uma grande polêmica sobre a questão dos banheiros. Os transexuais estão querendo, sendo do sexo masculino, usar o banheiro feminino. Muitas igrejas estão contra.
Mas se você olhar na porta do banheiro, a diferença que se faz entre o homem e a mulher aparece na aparência. Tem aquela figurazinha da mulher com uma saia, você identifica que o banheiro é feminino. Tem aquela figura de um bonequinho com a calça comprida, você identifica que o banheiro é masculino. Então, essas figuras representam o que é feminino e masculino. Mas se a própria igreja já não mais anda de acordo com essas figuras, então é muito mais plausível para alguns que estão se decompondo moralmente achar normal que um homem entre no banheiro feminino. Afinal de contas, nem a figura mais que está lá na porta do banheiro é representativa de uma diferença sexual ou de uma diferença entre sexos. Então é preciso que a igreja mostre exemplo. É preciso que a igreja seja diferente. Nós não podemos combater as coisas do mundo se nós estamos aculturados nele. Davi não quis enfrentar Golias com a armadura de Saul. Não quis enfrentar Golias com o mesmo tipo de armamento que Golias usava. Ele preferiu a sua funda, ele preferiu ir em nome do Senhor dos Exércitos. Se nós, portanto, fizermos concessões, é só uma questão de tempo. Amanhã nós vamos ter igrejas aí fazendo apologia da sodomia, fazendo apologia da ideologia de gênero, como já estamos vendo acontecer em algumas delas. Porque elas vão cedendo num ponto e amanhã cederão em outro ponto. Elas cedem num ponto que permite que sua mente se torne uma mente, entre aspas, abertas para receber o próximo ponto. O que nós temos visto é a igreja seguir o mundo com um passo atrás. Coisas que o mundo ontem aceitava e a igreja reprovava, hoje a igreja está aceitando. E o mundo já está indo para o estado de degeneração maior e hoje defendendo coisas que a igreja está resistindo. Mas no transcurso das coisas que estamos vendo, amanhã a igreja estará defendendo essas coisas que hoje o mundo está fazendo delas apologia. E amanhã o mundo já estará fazendo apologia de uma coisa ainda pior. Então parece que a igreja não tem coerência. Aos olhos do mundo, a igreja está só demorando para aceitar coisas que vai acabar aceitando. E isso acontece porque tem se aculturado ao mundo. Portanto, se nós quisermos ser sal da terra, luz do mundo, se nós quisermos ser igreja, se nós quisermos ser uma força que resiste ao espírito do anticristo, é preciso que nós tenhamos uma cultura bíblica. É preciso que nós comecemos dentro de casa. Por exemplo, o povo que defende a ideologia de gênero parece gnóstico. Eles dizem que não importa o seu sexo biológico, não importa o que o seu corpo diz, mas só o que você é do ponto de vista psíquico, do ponto de vista psicológico, como você se sente homem, se sente mulher, como se o corpo não integrasse o nosso ser, não formasse a nossa personalidade, como se o corpo fosse uma clausura, um invólucro dentro do qual nós estamos. E eles então resolvem fazer cirurgias para fazer um corpo masculino parecer feminino, e aí já entram outros que fazem cirurgias para o seu corpo ficar parecido com o de um animal, para adquirirem chifres, porque o corpo não integra a pessoa, é uma heresia gnóstica isso. E tem igrejas por aí que estão aceitando a tatuagem, normalmente. Nós temos no livro de Levíticos protestos claríssimos contra a tatuagem, mas ainda que nós não tivéssemos explicitado isso, nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso espírito, alma e corpo devem ser preservados irrepreensíveis para a vida de Jesus. O nosso corpo não é um objeto, não é um instrumento que a gente possa colorir, modelar, fazer como bem queremos. A Bíblia diz que quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo, exatamente porque Deus exaltou o corpo, pondo-o como um santuário. E essa pessoa, ao se prostituir, está cometendo um sacrilégio e corrompendo o próprio corpo. Portanto, nós não podemos ver o nosso corpo como um objeto de exibição, como um painel para as nossas pinturas, como uma tela para exibir quadros. Logo, se nós quisermos realmente levar a sério a palavra de Deus, nós temos que acabar com isso, de fazer tatuagens, de modelar o corpo.
de maneira artificial com essas coisas, como se o corpo fosse um objeto. Então, se a igreja vai impactar, ela tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Nós temos que ser sal e luz, mas não podemos ser sal insípido nem luz debaixo do vaso. Nós temos que ser luz no velador. Nós temos que ser sal que salga. Portanto, meus irmãos, muito mais importante do que nós estarmos numa militância político-partidária é nós estarmos tendo uma voz profética. Existem 3 esferas: a esfera política, a esfera pública e a esfera privada. Os do mundo gostariam que nossa fé estivesse só na esfera privada. E alguns vivem uma vida totalmente indiferente ao Evangelho, mas querem brigar na esfera política. A igreja deveria estar atuando era na esfera pública. Nós vivemos numa sociedade democrática. A característica de uma sociedade democrática é que o poder ouve a opinião pública. Portanto, nós deveríamos estar influenciando a opinião pública, não através da imposição, da manipulação, mas através da pregação, do esclarecimento. A igreja não pode nem privatizar a sua fé, nem politizar a sua fé. O local de ação da igreja é a esfera pública, onde ela atua com a proclamação, onde ela atua salgando, sendo luz, dando o seu testemunho, mostrando o padrão certo de viver e protestando contra os tiranos, contra aqueles que fazem leis iníquas, chamando a nação ao arrependimento. Portanto, é preciso que estejamos conscientes da nossa missão e da urgência de nos enquadrarmos nela. Se o mundo tem que se arrepender, eu digo, primeiro a igreja tem que se arrepender. O lugar onde deve começar o arrependimento é na casa de Deus, é na igreja. Chegou a hora de os pastores se curvarem diante do Senhor, reconhecerem que têm sido muitos deles cães que não ladram e têm deixado o adversário entrar. Vamos voltar à voz profética, vamos voltar à santidade. Santidade envolve os nossos estilos de vestir, envolve as nossas preferências, envolve as nossas formas até de entretenimento. Sejamos santos e vamos então atuar para que o mundo ouça novamente a voz de Deus. Que Deus abençoe ricamente.